Fala Brasil, meu nome é Eduardo, contador da Omnia Consult, empresa de consultoria e contabilidade, e hoje eu estou aqui para conversar com você, arquiteto, engenheiro, profissional liberal que trabalha na construção civil, que está iniciando agora a sua atividade, né? E tem várias dúvidas. Dúvidas como, por exemplo, eu posso trabalhar como pessoa física, eu sou obrigado a abrir uma empresa, eu posso ser MEI, eu posso ter outras atividades além da minha atividade de arquitetura ou a minha atividade de engenharia? Então, se você é profissional liberal, arquiteto ou engenheiro, fica por aqui porque esse assunto te interessa. Então, se você ficou por aqui, arquiteto, engenheiro, é porque esse assunto te interessa. Vamos iniciar falando a respeito da formalização da sua atividade. Se você acabou de se formar, se você está iniciando nessa área de arquitetura, de engenharia, e você tem dúvida para saber se você deve atuar como um profissional liberal, um autônomo, ou como um empresário, né, constituindo uma empresa, a primeira coisa que você precisa saber é que no Brasil existem alguns tipos de possibilidades de abertura de empresa. Então você tem o MEI, você tem o empresário individual, você tem sociedade limitada e você tem sociedade por ações, né? Tem outros tipos aí, mas os mais comuns seriam esses quatro, tá? O MEI, que muita gente confunde, imaginando que todo mundo pode ser MEI, ele é restrito a algumas atividades, tá? Então o MEI ele não é para todo mundo. Quem tem formação universitária, por exemplo, médico, engenheiro, arquiteto, advogado, contador, não pode ser MEI, tá? O MEI ele foi criado para mecânico, foi criado para eletricista, foi criado para pedreiro, foi criado para manicure, foi criado para cabeleireira. Então as pessoas pensam que todo mundo pode ser MEI, quando na verdade não pode ser MEI quem tem formação universitária. Então, se eu não posso ser MEI, me sobram outras três opções: empresário individual, sociedade limitada ou sociedade por ações, tá? Empresário individual é se você não tem um sócio. Se você está começando sozinho e você quer iniciar a sua atividade de forma como uma empresa de fato, você deve fazer um modelo de empresário individual. E no modelo de empresário individual, que é o mais comum, né, você vai ter lá uma sociedade limitada unipessoal, SLU. Essa sociedade limitada unipessoal garante a você todos os benefícios de uma sociedade limitada, né? Então é o mais recomendado, né, que você faça essa constituição da empresa na forma de uma sociedade limitada unipessoal. Se você tiver um sócio, um amigo, um irmão, alguém que atue também na área que você atua de arquitetura, de engenharia, vocês queiram fazer uma sociedade, aí seria uma sociedade limitada, tá? Então, assim, são os mais comuns, né? Sociedade limitada unipessoal, empresário individual, né? Ou a sociedade limitada. É o modelo mais comum de constituição da empresa do arquiteto ou do engenheiro, tá? E qual é o benefício de você constituir a empresa? A primeira coisa é que você afasta da sua pessoa física a responsabilidade civil e criminal sobre as atividades que você está desempenhando, né? Então, se você tem a responsabilidade técnica de uma obra, por exemplo, e acontece qualquer coisa dentro dessa obra, a responsabilidade é da sua empresa, caso você cometa alguma falha, caso alguma coisa aconteça lá dentro. Agora, se você está atuando como um autônomo, a responsabilidade civil e criminal é sua, da sua pessoa física, respondendo inclusive com os seus próprios bens, seu veículo, seu imóvel, né? Então é muito importante você atuar como empresa por conta disso também, tá? Um outro ponto é a respeito da tributação. Quando você atua como um empresário na pessoa física, tá? Quando você atua como um autônomo na pessoa física, a tributação é maior, porque você vai ter que pagar 27,5%, né? Dependendo da tabela do valor que você cobre, mas em média 27,5% sobre tudo aquilo que você recebe do seu contratante, tá? E isso, nos modelos de tributação de empresa, pode ser bem menor, tá? Então o Simples Nacional, por exemplo, ele tem a possibilidade de te colocar com 6% de tributação do valor que você recebe do seu contratante, tá? Lucro presumido um pouquinho maior e lucro real também um pouco maior, mas no início todo mundo que está começando começa com o Simples Nacional porque tem uma carga tributária diferente. Eu vou falar no próximo vídeo um pouco mais a respeito de tributação. Fica por aqui então, um abraço. Então, se você ficou por aqui, é porque de fato esse assunto te interessa. Então você que é profissional liberal, arquiteto, engenheiro, que atua na área da construção civil e que tem várias dúvidas aí a respeito da forma como deve atuar,
A primeira coisa que você precisa saber é que se você estiver atuando com funcionários, se você estiver atuando de uma forma organizada, já como um empreendedor na área da construção civil, você tem que se formalizar, você tem que ter uma empresa para exercer a sua atividade, né? Então, os conselhos de classe, né, o CREA, o CAL, eles são órgãos que regulam as atividades, né, desses profissionais. E eles determinam que no momento em que você abre uma empresa, no momento em que você tem um funcionário, você tem que estar registrado nesse conselho de classe para que você possa exercer a sua atividade. Então, o primeiro ponto é, eu posso ser engenheiro, arquiteto e ter uma empresa de construção civil, como por exemplo, uma empresa que fornece gesso e o serviço de instalação do gesso? Pode, mas essa empresa, se tiver também atividade de engenharia e se tiver também atividade de arquitetura, ela precisa estar registrada no conselho de classe, tá? Para poder exercer de forma legal essas atividades, né? E esse órgão regulador, ele vai dar uma inscrição, né, um cadastro lá nele, para que você também tenha a sua inscrição como profissional habilitado, né, a sua pessoa física como arquiteto, a sua pessoa física como engenheiro, mas também a sua empresa como habilitada, né, com uma inscrição neste órgão regulador. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é muito importante é que você pode sim exercer a sua atividade de arquitetura ou de engenharia, trabalhando junto com outras atividades da área da construção civil, né, e na tributação isso ser separado, isso ficar separado na hora de recolher o seu imposto. Então vamos lá, eu vou ter um imposto para atividade de arquitetura e um imposto para atividade de construção civil, tá? Do mesmo modo eu vou ter um imposto para atividade de engenharia e um imposto para atividade de construção civil. Então, que atividade de construção civil que eu estou falando? Falando, por exemplo, eu vou fazer instalação de gesso, eu vou fazer pintura, eu vou fazer também na minha empresa, de repente, construção, alicerces. Então, toda essa parte, dependendo da forma como você atua, ela é separada na hora de você pagar o imposto. Você vai ter o mesmo imposto, mas ele de forma separada. Então, se você optar, por exemplo, por Simples Nacional, você vai ter um Simples Nacional calculado com base no setor de arquitetura e um Simples Nacional calculado com base na construção civil, tá? Isso pode caminhar junto. Isso eu estou falando para quem está iniciando agora, para quem está começando agora na carreira. E se você já é um empresário com uma empresa já estabelecida, uma empresa com um faturamento elevado, já acima de R$100 mil, já de receita mensal, vale para você também? Depende, porque às vezes vale muito mais a pena você atuar num outro segmento, como lucro presumido, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque o Simples Nacional, conforme a empresa vai crescendo o valor do faturamento, ele vai aumentando a alíquota. E aí acaba ficando inviável você continuar no Simples Nacional. E o ideal é arrumar para um outro regime tributário, tá? E falando de regime tributário, a gente tem um fator, né, que fica dentro do Simples Nacional, que é o fator R. E esse fator R, ele acaba fazendo com que você recolha mais ou menos imposto, dependendo da forma como você atua, tá? Eu vou deixar um link aqui, que vai falar um pouquinho mais a respeito do fator R. E se você precisar de um apoio mais especializado, conte com a Omnia. Você não precisa fazer tudo sozinho, tá bom? Um abraço, pessoal!